Graça e paz, amados. Que bom, voltamos aqui novamente numa gravação para você. E eu tenho essa mensagem no coração, eu gostaria de compartilhar com você que está nos assistindo. E eu sei que esse tempo vai ser um tempo bom. E toda vez que nós nos inclinamos por uma palavra inspirada, traz resultados positivos na sua vida. Então eu quero que você se conecte agora com a poderosa palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor nessa hora que abra nossos olhos espirituais, que o nosso entendimento também receba a influência do Teu Espírito, para que possamos entender a mensagem que você quer transmitir às nossas vidas nesta hora. E nós já te agradecemos por toda a sua bondade e seu favor. Depois dessa ministração, vamos crescer mais um pouco em fé, em graça e em favor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que maravilha poder estar transmitindo isso para vocês mais uma vez aqui, através desse vídeo. Eu tenho no coração um texto, é somente uma leitura bíblica, ela é um pouco extensa, mas eu gostaria que você que está aí do outro lado pudesse abrir a sua palavra junto comigo. E a leitura que nós vamos fazer hoje é no livro de 2 Reis, capítulo 7, dos versículos 1 ao 20. É um texto longo, mas aqui, irmãos, está falando da época do profeta Eliseu. Eliseu, um profeta de Deus, e aqui também fala de Samaria, porque havia naquela época guerra entre a Síria e Israel. E aqui eu quero começar a leitura com vocês no versículo 1, que diz assim, do capítulo 7 de 2 Reis. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Samaria estava cercada. Os sírios, na verdade, haviam cercado Samaria. E havia fome lá dentro. A fome era grande. E no meio da dificuldade, o profeta lança uma voz vinda da parte de Deus. Eu quero ler todo esse texto para que você compreenda a mensagem. Continuando. Porém, o capitão, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Olha a indagação daquele homem cujo o rei considerava seu braço direito. Ainda que Deus abrisse a janela do céu. Disse o profeta a ele: eis que tu o verás, e com os teus olhos, e porém disso não comerás. Ou seja, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E o texto continua nos relatando que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Porque já se consideravam já condenados por causa da lepra.
e da fome também na cidade, ou morto pela espada pelos sírios que estavam lá fora. Levantaram-se ao anoitecer para dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Olha que interessante, 4 leprosos. Eles descobriram o que Deus havia feito, e esse segredo ficou só para eles. E eles aproveitaram, foram numa tenda, comeram, se satisfizeram, não só ali, foram para outra tenda, e em seguida, um deles despertou e disse: o que fazemos não é correto, porque hoje é dias de boas notícias. E sabe, essas boas notícias ficaram só com os 4. Havia uma cidade passando fome lá dentro. A fome era grande. Lendo o contexto, se você quiser depois ler o capítulo 6, o rei, passando perto de um muro, viu uma mulher pedindo socorro para ele. Ele foi ouvir aquela senhora e ela contou uma história tão triste para ele, amados, que parece filme de terror. As mães fizeram um pacto. Uma disse para a outra: mate o seu filho e nós vamos comê-lo. Depois matará o seu filho e vamos comê-lo também, para que não morramos. E ela disse para ele: eu fiz isso, matei o meu filho e nós o comemos, e agora ela não quer dar o filho dela. Então o rei, nessa hora, ele entendeu o que estava acontecendo era muito grave. Ele vestiu o pano de saco, se rasgou as suas vestes. Sabe, a fome em Samaria era extrema, e bastou Deus agir com aqueles sírios. E sabe, irmãos, o que me deixa bem alegre lendo esse texto é que eles ficaram com tanto medo, mas tanto medo, que foram embora e deixaram tenda, cavalo, jumento, não levaram nada, saíram correndo. Deus colocou neles medo pela notícia de que havia um grande exército correndo atrás deles. E aqui os 4 leprosos disseram: esse é dia de boas novas, e nos calamos e esperamos até a luz da manhã, e seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfainados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos, e ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui do resto
terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Meu Deus do céu! Eles correram tão apavorados, que não levaram nem veste e nem armas, de tanto era o desespero deles. Então, irmãos, quero dizer algo para você através desse vídeo. Não importa a circunstância, de tão terrível que ela seja, não importa qual é a notícia que está chegando no seu ouvido, quando Deus age, quando Deus põe a sua mão, a circunstância muda. E sabe, amados, ficaram roupas, armas, tenda, cavalo, jumento, tudo que os sírios prezavam demais na vida deles, eles largaram e deixaram para despojo de Israel, por causa do Senhor. O Senhor sabe livrar o seu povo. Isso, irmãos, é na velha aliança. Imagina você na nova agora. Deus não fará muito mais por você? Com certeza. Continuando, só para terminar o texto. Foram, pois, eles até o Jordão, os espias, que foram lá olhar, os soldados, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas dos sírios. Na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda na porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou o rei quando descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Segundo a sua palavra? Então disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Sabe, amados, eu estava aqui pesquisando quanto valia um ciclo. Pela pesquisa que eu fiz, equivalia a mais ou menos 12, 14 gramas de prata, que na cotação de hoje valeria uns R$ 28,50. E esse alqueire significaria mais ou menos 6 litros de trigo. Amados, lá se vendia fezes de pomba por prata para se comer, de tão grande que era a fome. Quero dizer algo para vocês: o Deus de Israel não parou de fazer milagres. Veja, aqui é a velha aliança. O profeta Eliseu, o homem usado por Deus, pela boca dele, Deus livrou Samaria da fome. E sabe em quanto tempo? Rápido. Foi só Deus falar pela boca do profeta, em seguida já aconteceu. Muito mais Deus na sua vida. Então eu quero deixar um recado para você. Na parte da palavra, não importa qual circunstância que você esteja vivendo, se o Deus de Israel livrou a nação, a Samaria, nesse caso específico, com um milagre tão grande, não vai livrar você? Não vai livrar sua casa? Se na velha aliança Deus operava dessa forma, quem dirá na nova agora, que custou o sangue do seu Filho Jesus Cristo? Você agora não é mais filho de Israel,
Tu é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, lavado pelo sangue. Então confia no Senhor. Faça uma oração de confiança sobre a tua casa, sobre aquilo que está gerando temor no seu coração. Não permita as más notícias influenciar o seu futuro. Deixa Deus com a sua palavra tomar a frente da sua casa, da sua circunstância, e ela será alterada, como foi com o povo de Samaria. Saquearam o arraial do inimigo deles, que os havia cercado por anos, por muito tempo. A fome era grande lá dentro, ao ponto de um braço direito do rei dizer: será que Deus faria janelas no céu para que acontecesse isso que você falou? Pois sabe de uma coisa? Aconteceu, porque a boca do Senhor falou. Então hoje Deus está falando com você. A tua circunstância pode mudar, basta você crer. Aqueles 4 leprosos disseram, como falou a rainha Esther: se morrer, morri, ou se morrer, morremos. Já eram leprosos, já estavam na cidade. Se entrasse na cidade, morria de fome. Se saísse para os sírios, morriam à espada. Então resolveram ir até os sírios, e Deus mostrou a sua mão poderosa. Deixa eu dizer algo para você, querido. Jesus é a mão poderosa de Deus hoje, e é através dele que você tem libertação, que você tem cura, que você tem salvação. Ele é o Deus vivo na sua vida. Confie nele, confesse ele, se incline a ele, e ele vai livrar você de todos os teus temores. Amém? Fico com essa palavra, eu compartilhei com você, para que você pudesse, recebendo a palavra de Deus, e se alegrar. E compartilhe com as pessoas esse vídeo, para que possam também aproveitar essa palavra e usufruírem daquilo que Deus está falando nesses dias. Deus os abençoe rica e abundantemente. Sejam abençoados na prática da palavra.